Região. Boa noite. Já dura mais de 8 horas o julgamento de José Ricardo Guimarães, acusado de matar 2 jovens em 1996 e chefiar um grupo de extermínio formado por policiais civis e militares. Se for condenado, ele poderá pegar mais de 50 anos de prisão. O julgamento começou às 10h30 da manhã no Fórum de Ribeirão Preto. 6 testemunhas foram convocadas, sendo 4 por parte de acusação e 2 arroladas pela defesa. Ricardo José Guimarães, que era investigador de polícia, é acusado de matar a tiros Enoque de Oliveira Moura e Anderson Luiz de Souza, em 1996, no bairro Avelino Palma. Na época, ele alegou que houve uma troca de tiros, mas o Ministério Público fala em execução dos jovens. A promotoria também acusa Guimarães de chefiar um grupo de extermínio formado por policiais civis e militares na década de 90. Ele é acusado, que o Ministério Público conseguiu provar, que já são 11 mortes. Isso foi um trabalho árduo, difícil. Por quê? Porque, na época, a polícia mesma, que era encarregada de investigar, era a polícia comprometida com esse estado de coisas. O julgamento acontece 21 anos após o crime. A demora pode estar relacionada a uma outra denúncia do Ministério Público, que acredita que houve falsa perícia, que teria alterado informações e até a cena do crime. Se chegou à conclusão de que tudo foi forjado, de que armas foram plantadas, que drogas foram intrujadas nos meninos, de que o local do fato foi alterado para que a perícia pudesse ser feita daquela maneira. Então, tudo foi forjado, mas só já estavam passados 7 anos. Lá dentro, defesa e acusação questionaram o delegado que estava de plantão no dia do crime e o chefe do Instituto de Criminalística, que disse que, na época, identificou divergências em elementos apresentados durante a perícia. A defesa contesta a tese apresentada pelo Ministério Público. 8 anos depois, o médico legista, ele me refaz um croquis necrológico e aponta, tira onde não tinha no primeiro e supostamente tira o que tinha no segundo. E ele informa para o delegado que ele retificou o exame necroscópico sem exumar os corpos. Então, quer dizer, é absurdo do absurdo. E o promotor insiste na condenação do Guimarães. E até agora, de quem foi ouvido, do que se falou, só foi nome de Corréu. Ninguém, até o momento, de quem foi ouvido agora, fala de qualquer ação do Guimarães. O júri, formado por 5 homens e 2 mulheres, pode condenar Guimarães a mais de 50 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado. O ex-investigador também será julgado no próximo dia 18 por ter assassinado um outro jovem em 2003. Ele está preso em Tremembé desde 2007. Segundo a promotoria, é possível que o grupo que ele chefiava tenha matado mais de 70 pessoas. Nós não toleramos polícia de regime de exceção, nós não toleramos polícia de ditadura. Era uma polícia de ditadura do regime de exceção, era uma polícia que não prendia, era uma polícia que não investigava, era uma polícia que matava. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Então vamos até o Fórum de Ribeirão saber mais sobre esse julgamento com o repórter Luiz Fernando Luff. Ô Luff, como está nesse momento aí no Fórum? Boa noite. Boa noite, Zenuelo. Boa noite a todos que assistem ao Jornal da Clube. Realmente, como era de se esperar, é um júri muito demorado. Nesse instante está sendo ouvida a última testemunha de acusação, um perito, um fotógrafo, aliás, e de acordo com o andamento dos trabalhos, cada testemunha de acusação demorou cerca de 3 minutos para responder aos interrogatórios do advogado de defesa e também do promotor de acusação. Ainda faltam 2 testemunhas de defesa, 2 policiais militares, que também serão ouvidos ainda agora há pouco, Zé Numelo. Bom, é possível então que esse julgamento vá até altas horas da noite ou até que seja reiniciado amanhã, né, Luff? É verdade, realmente há essa perspectiva, bem porque ainda faltam as 2 testemunhas, 2 depoimentos de defesa, que são 2 policiais militares. Por isso, se espera-se que, inclusive, possa o júri ser suspenso e ser reiniciado somente amanhã, em função da demora de cada testemunha. Ô Luff, foi um caso que chamou muita atenção na época em Ribeirão, né, na década de 90. É verdade, esse caso mobilizou praticamente toda a opinião pública durante um período muito grande,
Isso reflete nos depoimentos hoje, na presença inclusive de advogados e presença inclusive de toda a imprensa aqui acompanhando o caso. Isso leva, inclusive, a gente antecipar o que pode acontecer com relação ao resultado final do júri, que deve sair só amanhã em razão do andamento moroso dos trabalhos, principalmente das testemunhas. Depois desse processo, haverá o depoimento, haverá a acusação do promotor de justiça e depois a defesa, através do advogado de defesa do réu. Isso aproximadamente 1 minuto e meio para, aliás, 1h30 para a acusação e 1h30 para a defesa, Zé Nobelo. Obrigado, Luf, que trouxe as últimas informações sobre o julgamento do ex-policial acusado de integrar o grupo de extermínio na década de 90.